Olá, seja bem-vindo por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiola. Para quem não conhece a minha família, nós somos de Curitiba, do Paraná, e nós nos mudamos para Nova York. Nós moramos 2 anos em Nova York e agora nós estamos morando em Miami, na Flórida. Mas eu vou fazer esse vídeo explicando como que é morar em Nova York. Às vezes as pessoas têm curiosidade, ou gostariam de morar lá, então eu vou explicar como que é morar na cidade de Nova York. Então a cidade de Nova York é aquela loucurada, né? É muita gente, a população, né, a quantidade de habitantes por metro quadrado é bem alta. É uma das cidades mais populosas do mundo e também uma das cidades mais importantes do mundo. Então tem muitas oportunidades de emprego. Então todo mundo que quer trabalho lá tem para todas as áreas. É possível de você arrumar trabalho, logicamente desde que você tenha documentação ou certificação para isso, né? Que os americanos levam muito a sério as pessoas que têm a certificação para cada tipo de serviço. Lá no geral é uma cidade assim muito ligeira, rápida, com aquela velocidade assim frenética, por ser uma cidade assim capitalista e importante assim na parte de várias empresas, né? Então tem muitos escritórios importantes lá de multinacionais. Então as pessoas trabalham muito. As pessoas têm aquela vida assim que fica em casa há pouco tempo e muito tempo no trabalho, e trabalha até tarde, trabalha no final de semana. As leis trabalhistas nos Estados Unidos são bem diferentes do Brasil, então as pessoas têm poucos dias de férias, poucos dias para poder ficar doente até, então é bem diferente isso. Então as pessoas já têm esse hábito que elas têm que trabalhar para se viver. Se a pessoa, para sobreviver, né? Se a pessoa fica doente, ela tem um número X, né, de acordo com o contrato dela, para poder tirar de licença médica. Se passar disso, ela não recebe salário. Então as pessoas realmente têm que trabalhar. E é um sistema assim que as pessoas estão acostumadas a trabalhar. E Nova York, então, é aquela coisa bem de movimentação. Tem o meio de locomoção principal é o metrô, justamente por ter muitas pessoas, né, em pouco metro quadrado. Então tem ônibus, metrô, tem balsas, mas metrô é um meio de locomoção mais utilizado. E as pessoas que têm carro em Manhattan acaba sendo meio assim difícil de usar, por questão assim do trânsito, que de metrô é mais rápido do que de carro, e também por questão do custo. Então é mais caro, né, os estacionamentos, né, principalmente em Manhattan, que é o centro, né? E também é difícil de parar, sabe? Tem poucas vagas, mesmo as vagas assim públicas, né? Poucas vagas. Tem regras assim também do dia da semana que passa o varredor de rua, então você tem que tirar o carro daquela vaga e colocar em outro lugar, e daí não tem vaga para todo mundo. Então é estressante ter carro. A gente teve carro em Nova York, mas quando eu ia para Manhattan trabalhar, eu ia de metrô. E o carro ajudava assim na questão assim do dia a dia, ou de mercado, coisas de lavanderia. A gente não tinha lavanderia na casa que a gente morava, e tem muitas pessoas que é a cultura deles, né, que usar a lavanderia. Muitas pessoas não têm mesmo a lavanderia. Então, com o carro daí fica mais fácil, né, você levar o saco da roupa na lavanderia para lavar roupa. E como Nova York é muito frio, aí também, né, então para ir no mercado, em algum lugar, né, ou mesmo isso na lavanderia, então facilita muito ter carro, mas é difícil de estacionar, tá? Outra questão que eu já falei, então, aqui, o do clima, é muito frio. Então, mais ou menos 8 meses do ano é frio em Nova York. Venta muito no inverno, né, que é dezembro, janeiro, fevereiro, né, neva. Normalmente janeiro, fevereiro neva. Então fica bem frio mesmo. 8 meses no ano a gente ficou usando moletom e jaqueta de inverno. Tá? Então a gente ia com o nosso filho em parquinho, né, em área aberta, em parques, fazer atividade externa, jogar futebol, e ele sempre de jaqueta. Nós também, né? O frio é aquele frio que queima a pele, então tem que usar creme, tem que passar brilho na boca, a mão tem que usar luva, senão aquele vento queima a mão também.
O meu filhinho, a gente tinha que ficar passando creminho, né? Às vezes até pomada específica para dermatite, porque queima mesmo. Outra questão bem importante é a questão de imigrantes. Tem gente assim de tudo que tá lugar do mundo. É bem interessante porque você conhece culturas diferentes, sotaques diferentes de tudo quanto é lugar do mundo, e as pessoas se respeitam, porque do mesmo jeito que eu sou brasileira, tenho um sotaque, a outra ela é indiana ou da Filipinas, e cada um fala de um jeito e a gente se entende e um respeita a cultura do outro, e é muito legal. E lógico que tem bastante imigrante também legal, mas tem muitos trabalhadores legalizados trabalhando em Nova York, e os imigrantes ilegais acabam sofrendo mais, sabe? Porque as pessoas no geral não querem dar emprego para esse tipo de pessoa, e aí acabam quem contrata acaba pagando menos, porque a pessoa está fazendo algo que não é legal, né? Então acaba explorando quem está sem documento, né? Essa que é a verdade. Em Nova York tem aí restaurantes e bares de tudo quanto é lugar do mundo, então você pode experimentar comidas diversas. No próprio mercado a gente encontra comidas de vários lugares do mundo, até assim coisas assim, tipo da Turquia, da Líbia, e com preços acessíveis, sabe? Só um pouquinho mais caro do que o produto americano. Não é que nem no Brasil que o produto importado é o dobro, o triplo, não. Então, na minha casa, assim, sempre tinha. Aqui também, em Miami também a gente encontra, né, bastante produto de outros países. Então, sempre tem, assim, o vinagre de um lugar, o azeite de oliva do outro, o macarrão de outro, um chocolate diferente. Então, sempre tem produtos de várias nacionalidades, bolachas, biscoitos. Eu gosto de experimentar coisas novas, então eu compro, e é muito legal isso. Em Nova York também tem atividades todos os dias da semana, todos os horários possíveis e imagináveis. É aquela coisa que nunca dorme mesmo, é isso. Então, atividades culturais tem diversas, tem museus, shows, bares, eventos pagos, gratuitos. Aí tem aquelas coisas assim diferentes, assim, tipo museu do sorvete, museu do balão, nossa, cada hora tem uma coisa diferente. Nem dá para ir em tudo porque tem muitas atrações mesmo. Já tem aquelas atrações principais, né, dos turistas, e tem outros eventos à parte também. Outra questão bem importante também é a questão da segurança, né, em Nova York. Dentro dos Estados Unidos, Nova York acaba sendo uma cidade mais assim violenta. Tem algumas pessoas que moram na rua, né, e pedinte, mas é pouca gente. Se você for comparar com o Brasil, nossa, é bem pouco. Mas para os americanos, Nova York é perigoso, né, porque tem essas questões, tá? No geral, os furtos que tem são pequenos, são aqueles furtos assim, que a pessoa pega um celular escondido, sabe? Pega alguma coisa escondido, não é com arma, não agride as pessoas e as pessoas nem veem. Normalmente é assim. É lógico que tem algumas regiões, né, assim, que nem no norte do Bronx, no Brooklyn, algumas regiões que são mais perigosas. Mas no geral eu achei super seguro, até porque eu morava numa casa que era no Queens, em Astoria. Se vocês quiserem ver, até tem um vídeo aqui no canal mostrando Astoria. É uma região linda, excelente, fácil acesso para Manhattan. E lá era super seguro. A minha casa, as janelas, eles tinham reformado a casa, tudo, ela nem fechava, sabe quando não tranca direito a janela, porque tinha resto de construção, assim, e eu nem me preocupava, porque eu sabia que ninguém ia entrar. Tá? Ninguém ia entrar. As pessoas, era tudo de portãozinho baixo, as casas, as pessoas não entravam, tá? As pessoas deixavam carrinho de bebê, bicicleta, bola, as coisas assim que usava meio no dia a dia, assim, que sai e volta, deixavam dentro do terreno, mas com o portãozinho baixo, não tinha cadeado, ninguém pegava. Na escola tinha estacionamento para patinete, as pessoas vão lá, colocam o patinete das crianças, né, que as crianças têm esse hábito também de, quem é pequeno, assim, que cansa andando, vai de patinete, o pai e a mãe vão do lado andando e a criança vai de patinete para a escola. Aí chegava na escola, deixava o patinete lá num cantinho da escola que eles determinaram para ser o estacionamento do patinete, e ninguém pegava.
Então, é uma região segura. Outra questão bem comum, que você compra coisa online, eles entregam, colocam na porta e não pegavam. Na região que eu morava, nunca teve isso de roubarem da porta. Algumas regiões eles roubam, mas gente, no Brasil eu nunca imaginei isso acontecer, sabe? Nunca imaginei, eu achei assim surreal e achei bem legal. Outra coisa muito legal que tem assim lá e nos Estados Unidos tem um grupo no Facebook que se chama Buy Nothing. Buy Nothing, daí a região que mora, tá? Então eu coloquei lá a região que eu morava, que era Astoria, e eu entrei nesse grupo. Esse grupo é um grupo os vizinhos colocam o que não querem mais para dar para as outras pessoas e as pessoas pegam quem quer. Então assim, o que não serve mais para mim eu coloco lá e daí eu coloco assim, quem vier buscar mais rápido, a preferência, né? Quem vier buscar mais rápido, ou quem pegar mais itens, ou quem ficar com tudo. Então daí a gente colocava as coisas lá, então colocava tipo roupa, comida. Então, por exemplo, teve um aniversário na minha casa, sobrou bolo, eu não queria comer o bolo porque senão eu ia engordar. Aí eu colocava lá, tem metade do bolo, alguém quer? Aí pegava. Aí eu passava o endereço no privado, a pessoa ia lá buscar. Tinha gente que deixava daí na porta da casa para fora, assim, vai estar na porta para fora numa sacola, pode pegar. Brinquedo de criança, normalmente eles doavam muita coisa, muita coisa. Até assim, sabe, castelo da Barbie, assim, da Cinderela, a casa da Barbie, né? O castelo da Cinderela, a casa da Barbie, pista de Hot Wheels. Eu consegui pista de Hot Wheels pro Gustavo. Muito legal. Então no grupo faziam isso. E paralelo ao negócio do grupo, também as pessoas deixam na rua, assim, colocam uma plaquinha free, né, que é de graça, e as pessoas podem pegar. Então tem muito disso. Móveis também, quando as pessoas se mudam. Quando a gente se mudou de Nova York para cá, nossa, a gente colocou muita coisa, muita coisa. O Felipe, ele trabalha com negócio de compra e venda de produto, então tudo que sobrou, que a gente não conseguiu vender, a gente colocou lá. Então tinha assim, barbeador, coisa de cabelo, tem um negócio que é tipo um espirrador de água, assim, que nem de dentista, que é o Waterpik, colocou lá, nossa, jogos de videogame, tinha muita coisa. Tem um outro vídeo aqui no canal também que a gente mostrou, que a gente colocou lá. E fora as coisinhas que a gente se desfez, né, de desapego, assim. Roupa do Gustavo que não ia mais usar aqui, tipo, coisas de inverno, né, ele cresce e não ia usar. E também jaqueta, né, ele não ia usar aqui em Miami. A minha jaqueta mesmo, eu tinha umas 2 jaquetas, roupa de lã, essas coisas. Nossa, eu doei tudo, porque lá em Nova York as pessoas usam. Aqui em Miami não é necessário, aqui a gente quase não usa casaco. Então é muito legal essa rede assim, da comunidade, assim, né? E funcionava super legal mesmo. É uma troca muito bonita, né? Nova York, como uma cidade cheia de prédios, de construções, ela não tem muito verde também. A estrutura, assim, de Nova York, ela é mais de concreto mesmo. Então, aqueles arranha-céus, aqueles prédios muito altos. E eu acho que por praticidade eles acabaram cortando as árvores e não também se preocupando com grama e colocando calçada. Então tem pouca grama, pouca árvore. Em Manhattan mesmo é mais o Central Park que tem árvore e alguns parques pequenos, né, tipo o Bryant Park que tem árvore, mas não é que nem algumas cidades no Brasil, pelo menos Curitiba, onde eu morava, ficava metade calçada e metade grama. Em Nova York não tem essa preocupação. Aí o que acontece assim, tem muita poluição e muita calçada, pouca drenagem, né, de água. Então quando chove tem problemas de alagamento também. Então tem aquelas questões assim de sujeira, de poluição, de rato, barata. Então são problemas bem sérios em Nova York. Outro problema sério em Nova York é que eles colocam o lixo na rua à noite. E a coleta do lixo é de manhã. Então fica os sacos de lixo na calçada. Então isso traz mais bichos, né? Mais insetos e, enfim, ratos. E também venta muito e às vezes voa o lixo.
Então é um problema bem sério isso, que eu acho que deveria ser a coleta do lixo de noite, de madrugada, né? Enfim, mas cada cidade tem as suas regras, o seu modo de, enfim, de custear todos os serviços, né? Então é assim. E o Nova York é uma das cidades mais caras também dos Estados Unidos. O custo de vida é em torno de 30% a mais do que nos outros lugares, porque o imposto estadual é mais alto, tá? Então, assim, tudo, assim, transporte, comida, aluguel é um dos lugares mais caros do mundo. Então, tudo é mais caro. E o aluguel é assim, o espaço que as pessoas moram é pequeno e é caro. Então, nossa casa lá era dividida eram 3 pavimentos, ela era dividida em 3 famílias moravam numa casa que seria para uma família, né? Cada uma num andar, mas eles fizeram cozinha, banheiro, tudo separado. E era um aluguel caro, sabe? É $2.500. Acho que 2.400, o Felipe sabe mais certinho. Aqui em Miami, a gente mora num apartamento muito maior e a gente paga um pouco menos. Então a gente tem uma qualidade de vida melhor. Em Nova York, então os espaços são pequenos e o custo de vida é mais alto. Comenta aqui embaixo se você quer saber mais alguma outra coisa que eu esqueci de comentar de Nova York, daí qualquer coisa eu respondo aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e quem tiver curiosidade de conhecer Nova York, é uma cidade maravilhosa, culturalmente excelente para visitar e para passear.